Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje nós iremos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O texto que foi escolhido aqui, que caiu aleatoriamente, se chama Causas Anteriores às Aflições. Esse texto ele vai ajudar a gente a entender muito do porquê a gente passa por determinadas coisas na nossa encarnação e qual o motivo disso. Porque, se a gente parar para pensar, uma das principais bases do kardecismo é a ideia de causa e efeito. E tem muitas coisas na nossa vida atual que, se a gente parar para pensar, acontece, mas muitas das vezes a gente não sabe o motivo pelo qual isso tem que acontecer. Por exemplo, a desigualdade das riquezas, o fato de terem pessoas que nascem com mais ou menos dinheiro. Por exemplo, o fato de algumas pessoas darem sorte e terem, sei lá, muitas amizades e outras não conseguirem interagir facilmente. Tem gente que tem facilidade para ser extrovertido, tem gente que é mais introvertido, tem gente que tem facilidade no amor e consegue vários romances a qualquer instante. Tem gente que não dá certo de jeito nenhum nessa área. E cada pessoa tem formas e modos diferentes de agir e de ser, que faz com que a vida de cada pessoa seja de determinado modo. Como eu falei, tem coisas que realmente são biológicas, tem coisas que são realmente do nosso comportamento, que são da nossa convivência, que são coisas que são realmente dessa encarnação e do nosso jeito de ser. Mas tem coisas que, se a gente não parar para olhar através de um prisma reencarnacionista e de um ângulo de ótica de que existem vidas passadas, não teria tanto sentido, porque a realidade acabaria sendo muito desigual. Tudo bem que tem gente que diz que é desigual mesmo e tá tudo certo, mas eu, pelo menos, e o kardecismo, pelo menos, não acredita que exista um motivo plausível para que exista desigualdade sem que tenha uma explicação por trás disso. E é isso que eu vou tentar mostrar a vocês através dessa palestra. Por exemplo, nós, reencarnacionistas, acreditamos que nós já tivemos várias encarnações. Então, você pode ter tido uma encarnação rico, você pode ter tido uma encarnação pobre, você pode ter encarnado homem, você pode ter encarnado mulher, você pode ter encarnado de diversas etnias, você pode ter vindo em qualquer parte aqui do planeta. E cada uma dessas experiências faria com que você tivesse visões e interpretações diferentes de vida. E esse texto ele vai nos ajudar a entender sobre como o mecanismo de uma nova encarnação é construído com base na organização do que a gente viveu no passado, do que a gente precisa aprender no presente e a relação entre essas diversas vidas com o que a gente tem que fazer para poder evoluir e continuar se desenvolvendo. Então, investigando as causas anteriores das aflições, a gente consegue entender a nossa vida atual. Enxergando por que muitas coisas aconteceram no passado, a gente começa a enxergar e ver o mundo. E é através disso que a gente começa a entender por que algumas situações acontecem. Bora lá. Causas anteriores das aflições. Bora lá ler o texto e sempre ir parando para refletir. Mas se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Então, tem coisas na vida que a gente entende o motivo de ter acontecido e tem coisas que parecem ser aleatórias, uma fatalidade. Por exemplo, você sabe que se você, sei lá, fumar muito cigarro, é bem provável que você acabe desenvolvendo problemas respiratórios. A causa foi você fumar cigarro, a consequência foi problemas respiratórios, óbvio. Mas vamos dizer que um dia você saiu de casa e aconteceu uma fatalidade, você foi atropelado. E pareceu um fenômeno aleatório.
Você estava na faixa de pedestre, sei lá, você estava no sinal correto, estava tudo certinho, estava a hora certa de passar, e um cara lá aleatório veio com a moto, veio com o carro e te atropelou. Então, por que uma fatalidade como essa ocorre? Será que foi realmente um fruto do acaso? Será que realmente aquilo tinha de acontecer daquela determinada forma e por algum motivo? Porque hoje em dia, por exemplo, com a internet, é muito comum a gente ver vídeos de momentos onde, entre aspas, ocorreram quase acidentes e nesse quase, do nada a pessoa acabava sendo salva. Então, se não era para acontecer, não acontece, entre muitas aspas. E se aconteceu, por que aconteceu? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa que sofre um acidente é culpada ou qualquer coisa do tipo. Eu estou fazendo aqui um exercício de reflexão. Porque quando a gente começa a tratar dessa perspectiva espiritual, muita gente começa a citar exemplos absurdos e dizer: ah, então se isso acontece com fulano ou com a criança, é porque no passado dela ela merece passar por aquilo. E aí muita gente vai lá e debate dizendo que acha um absurdo isso. Mas bora parar para pensar. É mais fácil acreditar e achar plausível que algo aconteça por causa de uma, entre aspas, culpa do passado, ou achar que simplesmente aquilo aconteceu sem ter nenhum débito por trás disso. Por exemplo, uma vez eu vi um caso de um rapaz que ele realmente foi atropelado. Tanto que foi por isso que eu dei esse exemplo. E ele, depois de ter atropelado, ele ficou com o pé engessado vários meses de molho em casa. E esse atropelo fez com que ele parasse para refletir vários aspectos da vida dele e ele mudou por completo. E ele foi até uma médium, conversou com um espírito e o espírito falou que aquilo era kármico dele, que ele tinha mesmo de passar por esse acidente e que essa era uma forma dele pagar vários débitos que ele tinha logo de uma vez e ele mudar também alguns comportamentos da vida dele. E ele falou que realmente tudo que a médium disse fazia muito sentido, porque muitas das coisas que ele ficou em casa remoendo e refletindo sozinho, em silêncio, de uma forma que essa médium nunca teria como saber, foi exatamente coisas que ela falou explicitamente para ele. Você não ficava naquele horário, naquela parte da sua casa, pensando sobre isso, e ele ficou surpreso de ver como a médium disse essas coisas. Então, o texto ele já começa aqui falando, tudo bem, tem coisas que a gente vê causa e efeito, que nem de novo, fumar dá, sei lá, câncer de pulmão. Mas tem coisas que às vezes ocorrem, entre aspas, na aleatoriedade. E essa aleatoriedade é aleatória ou se tem um motivo real por trás daquilo? E é isso que a gente vai tentar debater para refletir e, de novo, cada um chega à sua conclusão se para você faz sentido ou não o que eu vou explicar. Bem, se a gente tem uma noção de que não existe acaso, já que tudo tem um motivo espiritual por trás, a gente começa a observar que provavelmente as coisas, muitas das vezes, têm sentidos e motivos que a gente necessariamente não consegue ver, não consegue enxergar e que, por alguma consequência, acaba acontecendo com a gente. Correto? Correto. E se a gente percebe que até nos momentos mais difíceis da nossa vida a gente acaba aprendendo coisas, amadurecendo e mudando a nossa postura, a gente começa a perceber que no final, até quando uma coisa ruim acontece conosco, é pelo nosso bem e para a nossa evolução. E o texto ele vai começar a nos mostrar isso com os argumentos dele. Bora lá. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que amparam os que são o amparo da família. Tais são ainda acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os reveses da fortuna, por exemplo, nascer com dinheiro ou sem dinheiro, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Os flagelos naturais, por exemplo, uma tempestade, uma chuva que derrubou a casa. As enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho, como deformidades, idiotia e cretinismo. Era como chamavam na época várias doenças mentais. Então aqui a gente começa a ver que muitas pessoas já nascem com algumas dificuldades que outros não. E se a gente pensar que é simplesmente fruto da aleatoriedade, isso seria muito desigual.
Porque Deus me escolheu para vir com o corpo, entre aspas, perfeito, com tudo funcionando, e em outras pessoas ele, entre aspas, colocou defeito, onde a pessoa tem um problema de mobilidade. Eu, entre aspas, sou mais sortudo do que essa pessoa? Não se tem motivo para ela ter que sofrer mais do que eu? Será que Deus, que criou algo tão complexo como o universo, iria errar logo na hora de fazer os nossos corpos? Iria errar na hora de colocar um espírito em um determinado corpo? Se Deus conseguiu construir as estrelas, ao redor de cada estrela tem vários planetas. Ele fez a natureza, inúmeros tipos de folhas, de plantas diferentes. Ele fez os mares, com águas que sobem e descem com a maré na proporção certinha. Ele fez a gravidade de um jeito que o nosso corpo consegue se manter em pé, enquanto em outros planetas nós seríamos esmagados. Ele fez várias coisas, tantas que eu poderia passar a noite citando, num grau de perfeição e de proporção tão grande que perde a razão, o motivo, a concepção, a gente pensar que na hora de encarnar num corpo, ele erraria o modo com que essa pessoa iria nascer. Ou colocaria alguém sem motivo nenhum para sofrer algo a mais ou a menos. E aqui eu não estou dizendo que, sei lá, se você é deficiente, você foi, sei lá, sofreu uma punição de Deus, não. Já conheci muitas pessoas que, entre aspas, têm o corpo perfeito e viviam tristes, sofrendo. Eu já conheci deficientes que tinham alegria, um otimismo e uma boa relação com a vida invejável. Eu não estou dizendo que ter algum tipo de doença ou deformidade te faz ser mais ou menos feliz ou mais ou menos sofredor. Não estou falando isso. Eu estou fazendo um exercício de reflexão sobre por que as coisas acontecem como acontecem e como, de certa forma, uma visão kármica e espiritual ela consegue explicar para a gente de uma forma mais lógica, diríamos assim, o que geralmente não é explicado por outros meios. E aí o texto continua. Os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos, e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros favorecidos de todos os modos. Só para explicar aqui, quando coloca aqui seres tão desgraçados, não é no sentido de ofender alguém que tem deficiência ou uma doença ou sei lá o que, não. É porque na antiguidade clássica, lá para os gregos e etc., existiu o conceito de graça. Lá no grego antigo, graça era uma palavra que se chamava caris. E, por exemplo, se você tinha uma vida boa, eles diziam que você tinha caris de algum deus, você tinha a graça de um deus. Por exemplo, você é uma mulher que nasceu muito bonita, com um rosto bonito, com um desenho perfeito, que onde você vai, todos olham para sua beleza. Todos diriam lá na Grécia Antiga que você tem a caris de Afrodite, você tem a bênção da deusa da beleza e do amor. Vamos dizer que você é um mecânico excelente que consegue resolver e consertar qualquer coisa quebrada. Diriam que você tem a caris, a graça do deus Hefesto, o deus das mecânicas, das forjas e etc. Vamos dizer que você é um policial que trabalha muito bem, que sempre encontra o bandido e sempre pega ele e sempre leva ele para cadeia. Você teria a caris do deus da guerra, Ares. Então, quando você tinha caris, que como eu falei significa graça, você tinha a graça de um deus. E era muito comum, sei lá, um guerreiro que lutou muito bem, ele tinha a graça de Ares. Mas se um dia ele perdesse a batalha, diziam que o deus da guerra tinha retirado a graça dele. Então, como ele estava sem graça, ele estava em desgraça, já que lá no grego, significava sem. Então, um desgraçado seria aquele que não tem a graça de um Deus, aquele que não foi abençoado, que não foi ajudado por um Deus.
Então, colocar aqui que não faz sentido algumas pessoas nascerem com graça e em desgraça, é nesse sentido. Não faz sentido ter pessoas que nascem felizes, alegres, com um corpo perfeito, com uma família rica, onde tem um relacionamento dos sonhos, e outras pessoas nascerem, às vezes passando necessidade, passando fome e ainda tendo algum tipo de deficiência física, sei lá, de novo como exemplo. Então o texto ele começa a defender aquela ideia de que não teria sentido. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Então tá dizendo aqui, ó, não faz sentido isso existir. Bora então tentar entender por que isso existe, por que Deus permite isso. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimentos. Então, por que uma criança morre tão cedo? E tem gente ruim que vive uma vida longa. Por que isso acontece? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça, da providência de Deus. Se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. Então, eu quis dizer aqui, não teria sentido a gente ter apenas uma vida. Porque eu teria, sei lá, 30, 40 anos de vida e uma criança que também só tem uma vida teria, sei lá, 6, 7 meses. Porque eu posso viver mais e aquela criança pode viver menos. Mas se a gente olha pelo ângulo de vista da reencarnação, entre aspas, está tudo bem. Eu posso viver nessa encarnação 90 anos. Na próxima eu posso encarnar, sei lá, 7 anos e morrer num acidente pequeno. Quando tem a reencarnação, dá chances de várias vezes a gente aprender coisas em perspectivas diferentes. É a mesma coisa do porquê o kardecismo não acredita nem em céu, nem. Ou não acredita em inferno e nem em céu da forma que a gente geralmente interpreta. Lá nas palestras que tem aqui no canal sobre céu e inferno, eu leio o livro Céu e Inferno de Kardec e eu explico qual a visão kardecista de céu e qual a de inferno. Mas, para continuar a linha de raciocínio, o kardecismo não acredita em inferno porque não teria sentido julgar alguém e colocar ela eternamente no inferno pelo que ela tivesse feito de errado em apenas uma encarnação. Se Deus realmente é bondoso e generoso, ele daria várias encarnações, chances diversas para a gente aprender, evoluir e se desenvolver. Se até a justiça humana deixa você preso um tempinho e te solta com a esperança de que você tenha mudado e aprendido, por que Deus colocaria você numa prisão perpétua por ter cometido um ato errado? E aí o kardecismo vai aprofundando sobre como é, de certa forma, ilógica essa percepção de que você vai sofrer eternamente no fogo do inferno se você for uma má pessoa e que você ficará eternamente nos céus fazendo carinho em onça e voando se você for para o céu. Para a visão espírita, o céu também não é como geralmente definem. O céu seriam planos espirituais mais evoluídos que você continua encarnando e desencarnando, evoluindo e aprendendo em diferentes aspectos. Então, para o kardecismo não existe essa ideia estática de bonança eterna no céu, nem sofrimento eterno no inferno. A gente vai ter várias oportunidades de aprender, de se resolver e evoluir, de ser numa encarnação uma pessoa boa e pagar pelo mal que a gente fez. Ou até errar e ser uma pessoa ruim e no final depois ter que reencarnar com débitos novamente. E aí o texto continua. Que fizeram essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para que se vissem, neste mundo, abraços com tantas misérias, para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Então, essa frase aqui resume tudo isso aqui que eu expliquei, que não tem sentido ir direto para o inferno ou para o céu, pelo que foi feito em apenas uma encarnação.
Todavia, por virtude do axioma segundo a qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma mesma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também pode ser justa. Então, de novo, a argumentação aqui que eu já dei, que Deus não iria errar na hora de nos dar uma encarnação boa ou ruim, uma encarnação com um sofrimento ou com uma alegria. Ora, ao efeito que precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ter motivos anteriores a essa vida, e isso há de estar numa existência precedente. Então, se a gente vem com, às vezes, encarnações, entre aspas, desiguais, deve ser porque antes da gente ter vivido essa vida, a gente viveu outras. E nessas outras, a gente teve de passar por determinadas vivências. E agora, dependendo do que a gente fez, a gente vai ter que ter a bonança ou o sofrimento para se resolver. Explicando logo que também é um motivo que geralmente causa confusão. Não significa que uma pessoa que veio, entre muitas aspas, com a vida boa, entre aspas, dinheiro, um corpo todo perfeitinho, com tudo, entre aspas, nas mãos, que ela é um espírito evoluído, não. Porque segundo a visão kardecista, quanto mais bonança, quanto mais riqueza, quanto mais facilidades, entre aspas, você tem na sua encarnação, maiores são as chances de você errar, maiores são as chances de você cometer os pecados. Maiores são as chances de você querer viver apenas curtindo o seu dinheirinho e esquecer de ajudar os outros. Maiores são as chances de você fugir da sua responsabilidade espiritual para ficar viajando, passeando e curtindo a vida. Então, muitas das vezes, uma pessoa pode ter riqueza, pode ter vindo com um corpo, entre aspas, perfeito, pode ter tudo nas mãos, mas ela pode ser um espírito muito atrasado. Ou pode ser um espírito relativamente evoluído que está tentando usar da forma correta esse dinheiro. Assim como uma pessoa com a vida com muito sofrimento material ou até amoroso, pode ser um espírito muito evoluído que pediu uma encarnação com mais sofrimento para pagar logo o que deve. Já li vários livros que relatavam isso, que às vezes espíritos evoluídos pedem para encarnar na miséria, passando fome, passando necessidade, para que eles sejam testados em relação à resignação, à fé em Deus, se eles vão continuar se mantendo boas pessoas, mesmo tendo uma vida que às vezes tenta induzi-los a cometer falhas, a querer roubar, ainda assim não se sujar cometendo essas falhas. Então, de novo, tem toda uma causa aqui de proporção. Também não estou sendo determinista de dizer que se sua vida é boa, você é um espírito evoluído, e se você tem uma vida, entre aspas, ruim, você é um espírito atrasado, não. De novo, tem espírito de todo nível de evolução, de todo tipo e nível, em locais diferentes e em níveis evolutivos diferentes. Porque a justiça de Deus, ela é baseada na proporcionalidade e não em determinismo, de simplesmente jogar sua encarnação lá e ponto. Então, de novo, você escolheu sua mãe, você escolheu seu pai, você escolheu seus irmãos, suas irmãs, seus tios, tias, todo mundo que está no seu grupo familiar foi escolhido para você, e nessa interação com cada um deles, você vai ter que ver e viver experiências que serão edificantes, que serão torturantes, mas que no final serão parte do processo de evolução do seu espírito. E aí o texto continua. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos é porque fizemos o mal, e se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então, mais uma vez mostrando aí que Deus não seria injusto. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual pelo mal que fez nela. Então, por isso que tem gente aí tão ruim, mas que, entre aspas, tem uma vida boa. Às vezes, no escondido, tem uma vida péssima que odeia, mas aparentemente está vivendo uma vida boa.
mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Uma vez eu dei o seguinte exemplo para a pessoa entender, porque ela não estava conseguindo compreender direito esse trecho aqui. Vamos pensar que você comprou algo no cartão e você parcelou no cartão. Você não vai pagar em várias vezes algo que você comprou? Agora vamos dizer que você pagou no cartão, mas você jogou as parcelas para só começar, sei lá, no final de 2026. Você não vai ter que pagar? Vai. Mas até chegar ao final de 2026, você, entre aspas, não vai ter nada para pagar durante esses meses. Então, se você viver até o final de 2026, você estará vivendo, entre aspas, em bonança, porque você não vai ter nada para pagar. Mas isso não significa que no final de 2026 vai chegar e que você vai ter que pagar aquilo ali. Então, às vezes a pessoa aparentemente tem a encarnação dela, tá bem, tá feliz, tá conseguindo tudo. Mas, uma hora, a conta do cartão, chamada karma, virá e ela terá de pagar. Assim como todo bem que você faz gera dharma, que é o conceito oposto ao karma. E todo bem que você faz, na hora certa, também retorna a você e te alivia nos momentos de sofrimento. Então, perceba, de novo, Deus tem suas formas de colocar proporções de equilíbrio e de bonança e de alegria e de tristeza e de sofrimento na nossa vida. Nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo tem um motivo, tudo nos transforma e tudo é aprendizado. Não existe caminho errado. Existem formas diferentes de se aprender uma mesma coisa. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca, nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. Direto a gente vê no Fantástico ou nesses jornais pessoas que roubaram, ficaram curtindo como que com o dinheiro, achando que nunca iriam ser descobertos, e quando foram descobertos ficaram chorando para a câmera, dizendo que se eles soubessem que ia acabar daquele jeito, nunca teriam feito aquilo. Óbvio que algum dia alguém ia descobrir e eles teriam a punição, mas a vaidade faz a gente às vezes tomar escolhas erradas, querendo tentar priorizar momentos curtos de prazer em troca de uma ilusão de que a gente não será pego por aquilo que fez de errado. E aí o texto continua. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Por isso que o kardecismo estimula tanto que a gente releia esses textos. Porque às vezes, quando você abre aleatoriamente assim, um texto como esse, você entende por que você está num momento difícil, por que você está sofrendo, por que você está numa incerteza, por que você está inseguro com algo. Esse texto aqui mesmo, eu já li ele umas 8, 9 vezes só aqui em palestras aqui online. No centro e em outros locais, muito mais vezes. Mas toda vez que eu releio isso daqui, eu reflito. Eu tenho de ser cada vez mais grato à vida que eu tenho. Eu tenho de ser cada vez melhor pessoa possível. E eu tenho de ser cada vez mais resignado e aceitar cada vez melhor qualquer sofrimento que venha até mim. Porque eu, nem ninguém, é santinho. Ninguém é santinho. Todo mundo tem um motivo para estar ou na bonança ou no sofrimento. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que originam da culpa atual, são muitas das vezes a consequência da falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Como eu sempre gosto de citar, tem uma frase do Espírito Ramatiz que ele diz o seguinte, que nós, seres humanos, somos como crianças que após enfiar as mãos em brasas, segurar essas brasas e jogar na cara de alguém, em vez de nos preocuparmos por ter queimado alguém, ficamos olhando para as nossas mãos e dizendo, meu Deus, como eu sou coitadinho, como eu sofro, por que minha mão está queimada?
Toda vez que a gente machuca alguém, a gente também se machuca. Só que, às vezes, o retorno desse machucado não é imediato. E então a gente não vê o nexo causal. Quando Jesus disse lá, Pedro, põe-te tua espada na bainha, pois aquele que perecer por essa espada, pois aquele que sofrer com a espada perecerá pela espada. O que é que ele quis dizer com isso aí? Olha, Pedro, toda vez que você cortar alguém, um dia você será cortado. De novo, isso aqui não significa literalmente que um dia alguém iria pegar uma espada e cortar ele, ou que a mão dele seria cortada. Às vezes, os karmas eles são transformados em dores equivalentes, só que diferentes. Por exemplo, a dor de uma pessoa que, sei lá, sente e vive uma depressão pode ser muito mais dolorosa do que ter um corte físico. Às vezes a dor de perder alguém na sua família pode ser muito mais doloroso do que, sei lá, receber 70 chicotadas. Então, a lei de causa e efeito ela não é literal no sentido de que você vai passar exatamente a mesma coisa. Ela é literal no sentido de que você vai passar em mesma proporção o sofrimento, só que da forma com que for possível com que esse sofrimento chegue a você. E de novo, tem gente que renegocia a dívida, tem gente que joga a dívida para frente e não paga na hora. Mas um dia ela vai pagar, e ela vai pagar com juros e correção monetária, como diriam os técnicos. Então, faça o bem o tempo inteiro, o máximo que conseguir, da forma com que tolerar e for possível, porque você vai estar suavizando a sua própria dívida. Faça o bem pensando que na próxima encarnação você vai vir com a vida melhorzinha pelo que você já está fazendo de bom agora. E entenda que o que você está vivendo agora é definido exatamente pelo que alguém da sua versão lá do passado fez e agora você não percebe. Outra coisa que também sempre dizem é: como assim eu tô sofrendo por algo que alguém que eu nem lembro quem é fez? Como assim eu tenho de pagar por algo que nem foi eu que cometi de erro? Primeiro de tudo, o Espiritismo deixa bem claro que, geralmente, os erros que a gente está cometendo nessa encarnação são basicamente os mesmos que a gente já estava cometendo na encarnação passada. Só mudava o nome, o endereço, o local e a forma. Mas é bem provável que você estaria cometendo os mesmos erros agora se não tivesse aprendido um pouquinho mais. Segundo caso, vamos dizer que você cometesse um roubo, e aí você sofre um acidente e você esquece que você cometeu esse roubo. Mas tem lá as câmeras filmando tudo de que você roubou naquele lugar. Isso muda o fato de que você roubou? Não. O fato de você lembrar ou não muda a atitude que você cometeu? Não. Então você vai ter que pagar da mesma forma. Ah, mas eu não. Boa sorte em tentar argumentar, em tentar se debater com isso daí, mas você vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, se você vai ter que pagar de qualquer jeito, no mínimo, na dúvida, faça o melhor que você puder para suavizar a sua situação. Assim como na justiça humana, que é tão errada, bom comportamento, boas atitudes e ser réu primário te suaviza a pena, na lei espiritual, quanto melhor pessoa você for, quanto mais bondosa, mais generosa, quanto mais boa vontade, quanto mais crédito você tiver na casa, menos terá de ser o seu sofrimento. Então, tenham consciência disso, reflitam sobre esse ponto, porque vai ser essencial para o entendimento das suas vidas anteriores. O texto é muito longo e aqui já deu 7 horas no notebook, então não vou poder continuar, mas eu espero que vocês tenham entendido a essência do que esse texto tem a dizer e eu espero que vocês consigam refletir e entender com mais resignação o porquê às vezes as coisas acontecem na vida de vocês. Leiam esse texto, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Causas Anteriores das Aflições, está no capítulo 5, e qualquer dúvida, falem no grupo ou me questionem que eu posso tentar responder melhor. De resto, agradeço muito a vocês por estarem aqui mais uma noite buscando entender a vida de vocês e que o sucesso seja a única possibilidade.